Algo muito importante, queridos, que devemos considerar, ali quando lemos João 19, é que Cristo, quando estava preso na cruz, ele não estava preso simplesmente pelos pregos, né? Ele estava preso por sua própria vontade. Vem aí a Masterclass de Interpretação Bíblica. A Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus na sua vida. Inscreva-se agora. Cristo, a Bíblia nos mostra, né? João 3,16 diz que Deus deu seu Filho unigênito, né? Mas a Bíblia também ensina que Jesus se entregou voluntariamente para que isso acontecesse. E isso desde a eternidade. Tá? Hebreus 9,14 diz assim, ó, quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito Eterno, se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Então você vê aqui o envolvimento da Trindade, né? Cristo, mediante o Espírito Eterno, que é o Espírito Santo, se ofereceu de forma imaculada a Deus. Então há um trabalho trinitário, na verdade, em relação ao plano de salvação. Outra coisa, se você não estudar a doutrina da Trindade, você não entende direito o plano de salvação. Se você crer que Cristo é uma criatura, se você acreditar que o Espírito Santo é só um poder impessoal, não tem como você entender devidamente o plano da salvação. Tá? Até daqui um pouquinho já vou explicar para vocês isso. Mas em João 19, né, ali no verso 30, Cristo disse, né, está consumado. E aí quando ele diz está consumado, ele expira. Né? Quando Cristo disse isso, queridos, ele não estava simplesmente dizendo que ele venceu a morte, ou que ele venceu o mal, né? Que ele venceria definitivamente a morte ao ressuscitar. Mas ele quis dizer que tudo aquilo que é de ruim, morte eterna, poder das trevas, ou seja, a vitória dele estava sendo ali consumada, o perdão dos nossos pecados, de todas as pessoas que anteriormente expressaram fé nele por meio de sacrifício animal, né? Dos cordeirinhos, ele consumou. Ele consumou, ele garantiu a permanência de Enoque, Moisés e Elias no céu. Então, quando ele fala está consumado, é porque realmente a vitória foi definitiva, mesmo que ele vá, obviamente, curtir, diríamos assim, os frutos dessa vitória, mesmo após a sua segunda vinda. E Colossenses é um texto muito importante para nos mostrar que esta vitória, quando ele diz está consumado, essa vitória também foi sobre o poder das trevas, tá? Colossenses 2, 14 e 15, ó. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças, tá? Essa escrita de dívida, a palavra grega quirógrafon, se referia, nos dias de Paulo, a uma espécie de nota promissória, uma nota de débito, tá? Então, Cristo, ao morrer na cruz, ele rasga esse escrito de dívida, ou seja, nós devíamos a nossa vida para Deus. A lei, na sua função condenatória, mostra que nós devemos a vida para Deus. Então, ele cancela esta dívida que tínhamos para com Deus na cruz. E quando fala aqui em ordenanças, não é nada a ver com lei cerimonial, são as demandas legais desta lei, tá? Então, ele cancelou a dívida que tínhamos para com a lei de Deus e com todas as suas demandas legais, que exigem a morte do pecador, não é? E removeu completamente pregando na cruz. E como consequência de Cristo rasgar essa nota promissória, esse escrito de dívida, olha o que aconteceu. E despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Que linguagem bonita essa aqui, né? É de um vassalo, né, de um rei, que quando vencia um exército inimigo, ele saía à frente, no seu cavalo branco, enquanto os inimigos vinham atrás. É assim que a cruz é apresentada,
como o meio pelo qual Cristo, o grande proprietário deste universo, vence uma guerra contra Satanás e agora ele, de forma simbólica, não é? Triunfantemente no seu cavalo branco desfila enquanto Satanás e os demônios vêm atrás. Eles foram vencidos, eles foram totalmente derrotados. E é isso que a Bíblia ensina para nós, tá? E um detalhe, queridos, a Bíblia também mostra que, além de Cristo nos libertar da dívida, do escrito de dívida, ou seja, dessa nota, ele tirou essa nota promissória que exigia a nossa vida de volta. Porque o salário do pecado, de Romanos 6:23, é a morte. Além de nos libertar disso e expor os demônios à vergonha, mostrando que tudo que Satanás alegou, mostrando que todas as decisões demoníacas de Satanás foi tudo errado, né? Cristo também nos liberta da condenação da lei. Esse é um conceito importante você entender, porque muitos cristãos creem que Cristo nos libertou da obediência à lei. São coisas muito diferentes. Veja, em um texto de Romanos 3,31, né, a Bíblia de Estudo Plenitude tem um comentário muito interessante, até vou pegar aqui para você. Em Romanos 3,31, Paulo diz assim, ele faz uma pergunta retórica e já dá a resposta, né? Anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Ou seja, os escritos de Moisés não são anulados pela cruz de Cristo. Até porque em João 5, 46 e 47, Cristo diz que Moisés escreveu a respeito de Cristo. Cristo é o personagem central também dos escritos de Moisés, da lei, da Torá e do Antigo Testamento como um todo. Então dizer que Cristo aboliu a lei não tem lógica. Até porque é o seguinte, se Cristo aboliu a lei na cruz, ele poderia ter feito isso antes. E nem precisaria ter morrido na cruz. Então o fato de Cristo morrer na cruz prova a gravidade do pecado e mostra também a santidade da lei de Deus. Então, você não pode dizer que a cruz aboliu a lei, porque aí você tira todo o sentido do plano de salvação, tá? Eu vou mostrar aqui para você uma nota aqui da Bíblia de Estudo Plenitude. Óbvio, aqui são teólogos que não creem, por exemplo, na observância do sábado, né? E creem em outras doutrinas que nós não cremos, tá? Mas a compreensão deles sobre a lei e a cruz é totalmente lógica e correta. Então, eu vou apresentar aqui para você o que está na nota de rodapé da Bíblia de Estudo Plenitude, tá? Romanos 3,31. Essa nota aqui está na página 1242. Olha que interessante essa nota, ó. As leis morais de Deus não são abolidas pelo Evangelho de Cristo. Ao invés disso, todo o plano de salvação, incluindo a obediência de Cristo à lei, por nós, e sua morte para pagar a penalidade por termos violado a lei, mostra que os padrões morais de Deus são eternamente válidos. Então, esses cristãos aqui não confundiram as coisas. Uma coisa é você ser liberto da obediência, outra coisa é você ser liberto da condenação desta lei, a qual você deve obediência. Né? Então, Cristo, na cruz, ele nos liberta da condenação da lei. Quando você ler Romanos 7, né, você vai ver ali claramente isso neste capítulo. Tá? O que diz Romanos 6,23? O salário do pecado, que é a transgressão da lei, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então Deus nos liberta não da obediência à lei, tá? Mas ele nos liberta da condenação, do poder condenatório da lei, que é o quê? Destinar o pecador à morte. Então não confundamos as duas coisas, porque senão não teremos uma compreensão correta do plano de salvação. Isso vai afetar a nossa vida espiritual, com certeza. E eu quero aqui mostrar para você, antes de irmos para o final, uma citação das muitas citações lindas, né? Mas uma citação muito linda de Ellen White, que eu acreditava nisso, né? Mas essa citação já me ajudou a reforçar ainda mais. Eu recebo constantemente uma pergunta: Deus teria morrido na cruz? Cristo teria morrido na cruz apenas se fosse por Eva? Caso só Eva tivesse pecado? Olha que interessante, eu já acreditava que sim, né? Não tenho dúvida disso, porque Deus, quando fala que Deus amou ao mundo, são todos seres humanos. Deus não faz distinção.
entre homem e mulher. Tanto que em Gálatas 3, 27 a 29, a cruz quer unir de novo, né? Não tem distinção. Após o pecado, óbvio, homem e mulher têm funções diferentes, mas o homem e a mulher são a imagem e semelhança de Deus, né? Então, e aí Ellen White diz assim no livro A Ciência do Bom Viver, página 135, olha que citação bonita, ó. Se não houvesse senão uma alma, uma pessoa, não é, que aceitasse o evangelho de sua graça, Cristo teria, para salvar aquela alma, preferido sua vida de labuta e humilhação e morte de ignomínia, de morte vergonhosa. Então, para salvar uma pessoa, Cristo teria vindo morrer. Então, ele morreria por Eva, com toda a certeza. Mas como Adão pecou, Eva também, então Cristo já morre por ambos e morre por toda a humanidade. Vem aí a Masterclass de Interpretação Bíblica. A Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus na sua vida. Inscreva-se agora. E amigos, eu tenho um recado muito importante para vocês. Eu vou realizar uma Masterclass de interpretação bíblica. Eu fiz este evento uma vez na vida, há alguns anos, e agora eu vou fazer de novo. Então, se você quiser participar, inscreva-se, vai aqui na descrição do vídeo, inscreva-se no link, coloque, quando você abrir esse link, você coloca ali o seu e-mail, seu WhatsApp, porque aí eu poderia avisar você com antecedência de quando será esta Masterclass. Eu estou preparando um e-book para dar a você de presente, então vai ser muito importante que você se inscreva para você não perder essa oportunidade de receber o aviso dessa nossa Masterclass. Você vai ler a Bíblia com outros olhos. Muito do que eu aprendi sobre interpretação bíblica eu quero passar para você. Tá? Então clica no link, se inscreve. Para mim vai ser uma honra poder ter a oportunidade de ajudar você a conhecer mais sobre hermenêutica, que é a ciência responsável pela interpretação do texto bíblico. Vá aqui na descrição, se inscreva, vou estar lhe esperando.